Vamos agora falar um pouquinho do que está acontecendo aí no mundo, porque infelizmente o que acontece no mundo, os erros de lá repercutem aqui. O presidente Joe Biden fez ontem o tradicional discurso do Estado da União, que acontece todos os anos em uma sessão conjunta do Congresso dos Estados Unidos. E quem acompanhou foi o nosso sempre atento correspondente internacional Luca Bassani, que traz mais detalhes. Boa noite, Luca, direto de sua mansão em Firenze. Biden fez críticas a Donald Trump? Fez sim, Capês. Boa tarde a você, boa sexta-feira a todos que nos acompanham aqui. Como você sempre diz, Joseph Robinette Biden Jr., o presidente norte-americano, fez o tradicional discurso, The State of the Union, o Estado da União, e inicialmente utilizou os seus primeiros minutos neste discurso de mais de uma hora para falar sobre as questões externas. Falando primeiramente sobre o que diz respeito à Ucrânia, disse que é necessário sim continuar apoiando a democracia. Enquanto Putin tenta espalhar caos pela Europa, o apoio americano e ocidental aos ucranianos é fundamental para evitar uma catástrofe global. Depois seguiu falando, obviamente, em questões externas, mencionando a questão de Gaza, questão palestina, e principalmente falando sobre a tentativa dos Estados Unidos em selar um acordo de cessar fogo e ajuda humanitária fluindo constantemente para a faixa de Gaza pelas próximas 6 semanas. Inclusive, disse que a iniciativa americana é construir um porto temporário em Gaza para fazer com que a ajuda humanitária chegue pela via marítima e não apenas através da via terrestre, como nós temos visto atualmente, a dificuldade que são aqueles caminhões atravessarem a fronteira e também a quantidade insuficiente para que isso possa ajudar as mais de 2 milhões de pessoas que vivem no enclave palestino. Após finalizar as questões externas, obviamente que Biden falou sobre as questões internas, disse que pegou a governança dos Estados Unidos, o governo americano com a economia em abismo e conseguiu reduzir o desemprego, reduzir a inflação. Em momento algum ele citou o nome de Donald Trump, sempre se referiu a ele como seu antecessor ou seu opositor, já que muito provavelmente nós sabemos que esta reedição das eleições de 2020 aconteçam agora em novembro de 2024, falando que as questões de imigração e também relacionadas ao aborto serão também discutidas ao longo dessa corrida eleitoral. Nós separamos alguns trechos, algumas passagens do presidente Biden para podermos ver. A primeira relacionada à questão de Gaza. Vamos acompanhar. Aos líderes de Israel, eu digo isso. A ajuda humanitária não pode ser uma consideração secundária ou uma moeda de troca. Proteger e salvar a vida de inocentes precisa ser prioridade. Olhando para o futuro, a única solução real para essa situação é a solução de 2 estados. Eu tenho trabalhado sem parar para garantir um cessar-fogo imediato que vai durar 6 semanas para libertar todos os prisioneiros, libertar todos os reféns, mandar os reféns para casa e amenizar essa intolerável crise humanitária. Aspectos são importantes nesse pequeno trecho do discurso de 68 minutos de Joe Biden. O primeiro, quando ele diz solução de 2 estados, uma solução antiga para tentar dar aos palestinos um estado a se chamar de seu, mas atualmente extremamente refutado pelo governo de Benjamin Netanyahu, que disse que essa não é uma opção para o pós-guerra, mas obviamente sabemos a importância da influência americana para tentar dissuadi-lo e sabemos também que Israel passará por um processo de novas eleições ou de novas escolhas políticas uma vez que a guerra seja concluída. O segundo ponto é a palavra cessar-fogo, algo que foi evitado pelos Estados Unidos, por Antony Blinken, por Kamala Harris e outros membros sênior da política americana e que agora faz parte já do vocabulário dos americanos, tentando acenar para o público mais progressista, o público mais jovem que cobra uma postura dos Estados Unidos que não seja de alinhamento automático com Israel, por mais que nós saibamos que esse apoio ideológico e financeiro continuará
ao Estado de Israel, independentemente da pressão interna. A gente também vê que as questões internas dos Estados Unidos foram muito comentadas, principalmente a imigração. Nós falamos aqui, Capês, sobre a fronteira sul dos Estados Unidos com o México, um influxo muito grande de imigrantes, e a postura de Donald Trump em relação a isso, ela é diametralmente oposta. Biden também se pronunciou a respeito disso. Vamos acompanhar. And if my predecessor is watching, instead of paying Se o meu antecessor estiver assistindo, ao invés de brincar de política e pressionar membros do Congresso a bloquear o projeto de lei, se junte a mim, pedindo pela aprovação. Eu não vou demonizar os imigrantes dizendo que eles envenenam o sangue do nosso país. Eu não vou separar famílias. Eu não vou proibir as pessoas por causa da fé delas. I will not ban people because of their faith. Então vemos que ficou bastante claro que tanto assuntos externos quanto assuntos internos serão temas desses primeiros debates. Inclusive Donald Trump já desafiou Joe Biden para um debate. Obviamente que esses acontecem mais próximos das eleições, mas com certeza serão assuntos de extrema importância para os Estados Unidos, como você bem disse, que reverberam por todo o mundo, dada a importância geopolítica dos americanos militarmente, economicamente, e nós continuaremos sempre aqui acompanhando, tentando analisar de maneira sóbria tudo isso que se passa no mundo e também as eleições americanas a partir de novembro deste ano de 2024. Luca, ele foi muito bem no discurso, não há dúvida nenhuma, mas uma coisa são palavras, outras são ações concretas. Ele está dizendo que é a favor da criação de um Estado palestino soberano, viável, fala na construção de um porto temporário, fala que é necessário um cessar-fogo, mas Benjamin Netanyahu faz aquilo que bem entende. Ele não vai dar nenhuma bola porque Antony Blinken e o presidente Joe Biden estão falando. Não corre, então, Biden o risco de se desmoralizar internamente quando Donald Trump explorar a sua falta de efetividade em termos de ação internacional? Porque você vê a guerra, o apoio à Ucrânia não está indo nada bem. Israel sistematicamente desobedece aquilo que Joe Biden está dizendo. E o Donald Trump tem posições mais claras, mais firmes, mais definidas a respeito disso. E com relação à questão da fronteira com o Texas, foi tomada alguma providência efetiva no sentido de diminuir o fluxo de entrada? Porque os Estados Unidos, se você vê Filadélfia, se você for em Oregon, né, Pensilvânia, Oregon, Massachusetts, estados que tradicionalmente eram estados tranquilos em termos de segurança, estão completamente dominados pelo fentanil, pela droga que está se espalhando entre a juventude. O Joe Biden tem alguma proposta concreta para verificar e controlar melhor as fronteiras dos Estados Unidos que estão sendo literalmente violadas por traficantes de seres humanos, traficantes de drogas, traficantes de armas? Isso tem sido denunciado por comentaristas internacionais pró-Donald Trump. Como passar da palavra, do discurso bonito, dos selfies, para a ação efetiva? Olha, Capês, em relação à Ucrânia, Biden fez novamente um apelo para que o Congresso agora possa aprovar esse orçamento de 60 bilhões de dólares que seriam enviados ao presidente Zelensky para dar mais fôlego à causa ucraniana, às suas batalhas, pelo menos tentar defender o seu território, já que reconquistar é muito pouco provável neste ano de 2024. Ao mesmo tempo, nós sabemos que a questão de Israel, como você bem colocou, por mais que haja esse discurso bonito, essa tentativa da criação dos dois estados ou de um cessar-fogo, no fundo sabemos que o lobby judeu nos Estados Unidos é muito forte, até mesmo na época da campanha eleitoral, e atualmente, por conta do Estado de Israel ter sido atacado, ter sido invadido por um grupo terrorista, a questão da segurança interna para os israelenses se tornou prioridade e faz com que a criação do Estado palestino, ou a solução de dois estados, seja colocada, empurrada para muito depois desse período que nós vivemos agora, cronologicamente falando. Então, eu acredito que Donald Trump vai explorar, sim, essa questão. Vale a gente mencionar que, por mais que, em relação à Ucrânia, ele tenha uma posição mais próxima a um acordo, até mesmo negociar com o presidente Putin, no que diz respeito a Israel, ele ainda mais
forte no seu apoio a Israel do que outros presidentes dos Estados Unidos. Lembrando que no seu governo anterior, né, nos 4 anos em que foi presidente, inclusive tentou mudar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, uma medida que causou grande alvoroço no mundo árabe, e provavelmente esse apoio ideológico a Benjamin Netanyahu, ao governo de Israel como um todo, seria ainda maior do que o presidente Biden e os democratas já dão. Em relação às questões internas, realmente faltam propostas efetivas, faltam projetos de lei ou iniciativas para tentar fazer uma triagem, um controle muito maior das pessoas que ingressam nos Estados Unidos pela fronteira sul, que acabam recebendo dezenas de milhares de imigrantes, principalmente dos países latino-americanos, durante todo esse ano de 2023 e o começo do ano de 2024, que causou um caos no estado do Texas, que inclusive desafiou a União, colocando seus próprios policiais para desrespeitar algumas ordens decididas pelo governo americano, e aí ficou um quebra-braço até que interessante do ponto de vista político de se analisar, e que não chegou a solução nenhuma, não ajuda os imigrantes, não ajuda os americanos, que também querem essa questão resolvida, e vem na imigração ilegal um ponto muito importante para resolver a causa da segurança pública nos Estados Unidos, que também não está em seu melhor momento. O apoio que vai faltar ao Zelensky, caso o Trump ganhe a eleição, vai sobrar em prol do Benjamin Netanyahu. Então muda um pouco esse quadro, exatamente o contrário, né? O Biden não dá um apoio tão decisivo, pelo menos em palavras, né, ao Netanyahu, e procura dar um apoio bem efetivo ao Zelensky. O Trump deve fazer o contrário. E o que deve decidir, parece que é a situação econômica mesmo, essa questão da fronteira com o México. É como James Carville, que foi o coordenador político da campanha do Bill Clinton, que acabou sendo vencedora contra o George Bush pai, dizia aos seus correligionários: "That's the economy, stupid." Agora, o nosso querido professor de Relações Internacionais, aqui, Acácio Miranda, pediu para fazer uma pergunta para você, Luca. De professor para professor. Luca, prazer revê-lo, amigo, tudo bem? Eu vou pegar um gancho nisso que foi dito pelo Capês, mas de forma bem mais objetiva. Já está muito desenhado que nós teremos Biden contra Trump mais uma vez. E até o dia de ontem, o Trump tinha mais musculatura eleitoral, vivia um melhor momento que o Biden. Você acha que o discurso, o teor do discurso e principalmente a postura do Biden contribuíram para que essa balança acabe tendendo um pouco mais para ele? Ou você acha que ele não ganhou nada com o discurso? Olá, Cássio, sempre bom encontrá-lo aqui novamente no Linha de Frente. É bom a gente mencionar que Joe Biden sempre foi criticado ao longo desses quase 4 anos pela dificuldade que tem em fazer discursos. Ele, na sua juventude, inclusive, sofria com gagueira, ele fez vários cursos para tentar melhorar a sua retórica e se tornou um político influente, mas muitos acreditam que pela avançada idade não teve o seu melhor momento, cometendo muitas gafes, errando nomes, trazendo figuras políticas já mortas de volta ao cenário atual para tentar fazer algum tipo de analogia. Não foi um momento muito bom, mas esse discurso de ontem foi sim muito elogiado, até mesmo muitos duvidavam que ele não conseguiria falar por 68 minutos da maneira eloquente como conseguiu, mas se nós olharmos dos termos práticos, Biden, apesar de já ter iniciado a sua campanha eleitoral, isso fica bastante evidente que será Biden contra Trump, ele terá ainda mais ou menos até o mês de julho para tentar mostrar novos resultados do aspecto econômico, do aspecto da política externa e também da política interna, principalmente da questão migratória. Tentar, de fato, apresentar propostas que possam mudar a vida dos americanos para melhor, a ponto de ter, durante a campanha propriamente dita, durante os debates, vários resultados, vários dados a apresentar ao seu eleitor, que de fato colocarão os dois presidentes, as duas visões dos dois presidentes de maneira contrastante. Afinal, é muito rara essa ocasião de termos, de fato, duas pessoas competindo pelo cargo presidencial que já ocuparam esse cargo. Nos Estados Unidos, eu não me recordo nos últimos 100 anos disso ter acontecido. Donald Trump teve 4 anos, depois Biden, então os americanos conseguem de forma muito clara comparar política interna, política externa, economia, as questões relacionadas aos costumes, essas mudanças, até mesmo as indicações da Suprema Corte. Então vai ser um debate muito interessante de se observar, mas eu acredito que até a campanha, por mais que o discurso tenha sido bom, e vale a pena a gente sempre elogiar, porque quando criticamos também temos que ser justos quando há algo positivo, não será algo lembrado
daqui 6, 7 meses, a ponto dos americanos tomarem a sua decisão baseada nisso. Vale a gente continuar acompanhando, muitos discursos acontecerão, muitos debates, e isso que vai fazer a campanha engrenar até a votação no começo do mês de novembro. A guerra no Oriente Médio, pacotes com ajuda humanitária que foram lançados de paraquedas nesta sexta-feira sobre a faixa de Gaza, atingiram alguns civis. Não é possível. Não. Atentado agora através de pacotes. Luca, houve mortes nesse incidente? Olha, Capezzo, o que foi relatado pelas autoridades sanitárias da faixa de Gaza é que 5 pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas. Vale a gente mencionar que no começo da guerra, a ajuda humanitária fazia o seu caminho majoritariamente por caminhões através das fronteiras terrestres, tanto com o Egito quanto também com o Estado de Israel. E durante os últimos meses, França, Jordânia, Egito, Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica, entre outros países, começaram a utilizar a via aérea para mandar ajuda humanitária e fazer com que as refeições, os alimentos e medicamentos chegassem de maneira mais rápida neste cenário de intensa deterioração da vida dentro da faixa de Gaza. Como a gente pode ver pelas imagens, os pacotes caem com paraquedas e depois são recolhidos por qualquer pessoa ou por qualquer órgão e distribuídos para a população. Aquilo que foi dito é que cerca de 5 pacotes, ou mais ou menos 6 pacotes, para ser mais exato, acabaram sendo emaranhados uns aos outros pelo paraquedas que não abriu, e isso fez com que este volume caísse em queda livre, acertando, infelizmente, pessoas, as matando e causando mais dor ainda neste cenário de já intensa destruição. Obviamente que esses laudos, esses relatos foram ditos pela Autoridade Sanitária de Gaza. Nós sempre falamos aqui que é importante mostrar a fonte, porque não há órgãos independentes deste aspecto fazendo essa análise, conseguindo analisar a causa das mortes, mas é indiscutível que há uma crise humanitária generalizada dentro da faixa de Gaza, e isso apenas aumenta o sentimento de grande temor, de grande sofrimento que vive essa população já há 5 meses desde o início da guerra. Mas, Luca, é só pedir até para a produção colocar as imagens da ajuda humanitária chegando. Isso é uma distribuição, isso é uma operação tabajara de distribuição de alimentos. As pessoas vão correndo, vão disputando entre si. Não tem alguém que faça uma distribuição, um organismo que coloque as pessoas em fila, que faça uma distribuição de senhas, que entregue na casa das pessoas ou em centros de refugiados. Eu vi aí caindo de paraquedas a ajuda humanitária e as pessoas correndo em direção a ela. Isso é uma crueldade, isso é uma falta, uma incompetência, uma falta de capacidade de organização, só para dizer que estão ajudando. Então, realmente, Luca, daqui a pouco vai aparecer a imagem eu vi com os paraquedas chegando os pacotes de ajuda humanitária e as pessoas correndo desesperadas na praia para pegar. Quem chega primeiro é o mais forte que pega. E as pessoas idosas, as crianças, as mulheres, estão caindo aqui os pacotes com ajuda humanitária. Não tem ninguém com autoridade para entrar em Gaza e organizar corretamente uma fila. E as pessoas daqui a pouco vão aparecer aqui correndo na praia, desesperadas, tentando pegar aí. Quem chegar primeiro, tá chegando, olha lá. Tá na praia, vai cair no mar? Não, vai cair lá. Todo mundo correndo em direção. Isso é degradante, realmente, meu querido Luca Bassani. Cai na água. Realmente, olha, um desastre completo. Tudo que está acontecendo. Realmente, o Oriente Médio não merece esses terroristas do Hamas e também Israel merece um governo mais esclarecido que o de Benjamin Netanyahu. Luca Bassani, muito obrigado, uma boa noite para você e até segunda-feira. Até segunda.